Eu nunca entrevistei o Senna, né? E eu fiquei fazendo transmissão ao vivo do velório, na Assembleia Legislativa. Fiquei o dia todo fazendo as entradas ao vivo ali, é a única imagem que eu tenho mais próxima do Senna. Aí é o cortejo saindo do prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo e seguindo para o cemitério Morumbi, né? Onde está enterrado. Onde ele está enterrado, né? Eu me lembro que numa das últimas, não sei se foi na última vez que ele correu em Interlagos, quem fez uma reportagem muito interessante com ele foi o Ernesto Palha. E o Ernesto deu uma volta na pista de Interlagos com o Senna no volante. E o Ernesto pergunta, o Ernesto vai de passageiro, teve o privilégio de ser passageiro do Ayrton Senna, e ele pergunta para o Ayrton Senna, o Senna vai contando para ele, eu estou entrando no S do Senna, eu reduzo abaixo, papapá, e aí quando vai completar a volta, né? Ele fala entra na reta de chegada ali, as marcas de onde os carros largam, e aí o Ernesto fala assim, e aqui? Aí o Senna fala assim, tan, 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 tan. Foi uma reportagem muito legal. Mas a única vez em que estive próximo foi nesse momento, né, em que foi muito triste, Palha, Tramontina, foi muito triste, cara, porque e não só, claro, a morte do Ayrton, a do Ratzenberger também, é evidente, qualquer morte a gente deve lamentar, mas a sensação que eu tive, eu estava na Itália ainda, eu só voltei de Imola, eu cheguei aqui no Brasil na quinta-feira à noite. Eu fiquei lá mais uns 2 ou 3 dias. Já tinha sido enterro. Já tinha sido enterro. Mas eu acompanhei pela televisão e tal, e o Brasil se dobrou, parece, de dor, né? E aí você entende o tamanho da idolatria, o tamanho da reverência, o tamanho... Embora para nós, jornalistas, nessas horas de grande comoção, seja recomendável você tentar se distanciar um pouco desses sentimentos de comoção popular e tal, justamente para não te nublar a visão dos fatos, né? Eu nessa cobertura eu consegui coisas incríveis, como por exemplo eu encontrei, não sei se você sabe dessa história, eu encontrei uma ex-namorada na Itália na segunda-feira, ex-namorada de adolescência. Eu morei em Campinas 4 anos, essa menina morou lá, eu tinha 17 anos, a família dela veio fazer um trabalho aqui no Brasil, o pai dela, e depois voltou para a Itália. Nós fomos namorados. Em 81, nós estamos falando de 81. No ano seguinte, ela voltou para a Itália e a gente trocava cartas, né? Adolescente, não tinha telefone, o telefone interurbano era caríssimo, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, nada. E a última notícia que eu tive dela, depois de uns 3, 4 meses que ela tinha voltado, é que ela tinha ido morar em Bolonha e foi estudar medicina e engravidou e casou. Perdi completamente a pista, né, o contato. Maria Cristina Gervasi, o nome dela. Na segunda-feira da morte, no dia 2 de maio, está fazendo 30 anos hoje, nós estamos gravando dia 2 de maio, eu estava no Instituto Médico Legal, me mudei da cidade onde me hospedava para Bolonha, para o novo hotel, onde estavam os diplomatas brasileiros, onde estava chegando a turma dos empresários do Senna, a família dele, o staff dele e tal. E eu queria, eu não tinha muito para onde avançar a cobertura, sabe, Tramontina? Essa é a agonia do repórter, né? O que aconteceu com o carro, o que aconteceu com Ayrton, como é que ele morreu? Eu queria chegar na médica que recebeu o Senna no hospital, para tentar entender exatamente o que tinha acontecido, porque no domingo, às 6h40 da tarde, lá no horário da Itália, a médica, a doutora Maria Teresa Fiandri, ela simplesmente anunciou a morte do Ayrton Senna. Como ele morreu, como é que ele estava, como é que não estava, ninguém sabia. E eu e o mundo queríamos tentar chegar nessa médica. E eu me lembrei da Cristina, da minha ex-namorada, né? Que tinha ido para Bolonha 13 anos antes, 13 anos antes, para estudar medicina. Eu falei assim, pô, se essa menina se formou médica, ela deve ter feito residência nesse hospital, talvez ela conheça. Cara, era uma chance que eu tinha.
E eu lembro direitinho, eu saí do IML, eu fui numa cabine telefônica, que tinha as listas telefônicas, na Itália tinha isso, presas com correntinhas. Abri a lista telefônica de Bolonha e comecei a procurar. Gervasi, né? Nada. Outra, tal. Aí até que tinha uma terceira, quarta lista que era de uma cidade próxima, como se fosse, sei lá, São Caetano, São Bernardo, que chamava Casalecchio di Reno. Fui vendo também, e lá, quando chegou no G, eu achei Gervasi, Maria Cristina, doutoressa, médica. Você falou, opa. Peguei minhas moedinhas de liras, botei no telefone e liguei. Caiu numa secretária eletrônica. Aí eu, em italiano, não sabia, cara, não falava com a Cristina fazia 13 anos. Falei, olha, Cristina, eu sou o Flávio, não sei se você lembra de mim e tal, seu namorado, tô aqui na Itália, fiz um breve resumo, virei jornalista, cubro Fórmula 1, não sei se você sabe, morreu um cara aqui, brasileiro e tal, e eu vi que você se formou médica, enfim, se você puder me dar uma ligada, eu tô no hotel tal, passei o telefone. Cheguei à noite no hotel, tinha uma ligação dela. Me liga. Só dizia isso. Peguei o telefone, liguei. Foi muito, muito curioso, né? Ela começou a falar comigo em português, com o português italianado dela, como se ela tivesse me visto no dia anterior. Onde você estava? Eu falei assim, como assim onde eu estava? Eu estava lá, eu estava te procurando no IML, eu queria te mostrar o corpo dele. Eu falei, do que você está falando, Cristina? Eu estava lá e tal. Eu falei assim, calma, onde você está longe? Não, estou perto, pega teu carro e vem para cá. Ela pegou o carro e foi lá pro hotel. Para resumir a história, não esticá-la muito, a Cristina se formou em medicina forense, medicina legal. Ela fez parte da equipe que fez autópsia no Senna e no Ratzenberger. Ela sabia que eu tinha virado jornalista e que estava lá, porque quando ela voltou para a Itália, a irmã mais velha dela se casou e ficou aqui no Brasil. Então, essa irmã mais velha dela me acompanhava, sabia, ouvia no rádio, via meu nome no jornal, e elas se comunicavam. O Flávio virou jornalista, cara, o Flávio cobre Fórmula 1, tal, não sei o quê. Então, quando o Senna morreu, quando houve aquele acidente, a Cristina foi trabalhar no IML, chegou no IML para trabalhar e ouvi, ela me conta hoje, né, depois de anos ela me contou, eu comecei a ouvir aquela musicalidade do português, né? Me lembrou meus anos no Brasil e tal. E falei assim, pô, o Flávio tá aí. E ela foi pra terraça do IML para tentar me achar, porque ela queria me mostrar o corpo do Senna, né? E basicamente isso, queria me encontrar e tal. Bom, para resumir de novo, porque essa história nunca é muito resumida, ela me deu uma longa entrevista como médica, uma das médicas responsáveis para fazer a autópsia, me contou que o Senna tinha morrido na pista. Aí eu falei, mas como assim morreu na pista? Levaram o cara morto para lá? Eu falei assim, não, é diferente. Depois que a gente fez a autópsia, o laudo, ela me mostrou o laudo, informava que as lesões que ele sofreu eram incompatíveis com a vida. Ele saiu com batimento cardíaco, saiu com pressão sanguínea, saiu com sinais vitais, até porque reanimaram ele na própria pista, e no helicóptero, ele recebeu transfusão de sangue e tudo, mas do ponto de vista legal, ele não estava morto. Embora depois de ser feita a autópsia, tenha se concluído que as lesões que ele sofreu não eram compatíveis com a vida. Ele não iria sobreviver de forma nenhuma. Ele teve um ferimento aqui na cabeça e ele teve uma fratura da base do crânio, né? Então ele chegou vivo, bem entre aspas, no hospital, até porque na pista você não consegue fazer esse exame, uma tomografia ou um eletroencefalograma para saber se tem atividade cerebral. E algumas horas depois ele foi dado como morto. E me contou vários detalhes, que aí entra o jornalista, Tramontina. Você não pode ficar muito emocionado, você não pode ficar muito comovido e você começa a tentar obter todo tipo de detalhe possível daquilo que ela tinha para me contar. Para contar a história para as pessoas. Né? E a história não é feia, é bonita até, porque ela me contou que o médico que fazia que comandava aquela equipe. Tá muito longo, Tramontina. Se tiver chato. Não, eu já te conto para perguntar outra coisa, mas é que essa história é sensacional, cara. Então tá. Então eu vou contar, porque essa história tem alguns detalhes muito que dão uma certa cor a essa história. O médico que comandou a autópsia se chamava Pier Ludovico Ricci.
ele era conhecido como uma espécie de um doidivanas ali da faculdade de medicina, porque ali no IML ele havia salas de aula também, ele dava aula de medicina forense. Uhum. E ele era conhecido como um cara bem maluco mesmo, assim, que nas madrugadas escuras de Bolonha, ele tocava uma corneta na janela. A Cristina me conta, porque foi aluna dele. Tocava uma corneta na janela para chamar as putas da cidade para fazer orgias no IML e o cacete. E era um médico muito louco. Sim, as histórias... era um médico bem louco que fazia as autópsias, um cara muito respeitado, mas fazia as autópsias sem luva, porque ele considerava que não havia vírus no mundo que sobrevivesse à morte do corpo que o hospedasse e tal. Limpava a mão no jaleco e ia dar aula. E naquele dia, no dia que foram feitas as autópsias do Senna e do Ratzenberger, ele acabou ali, a equipe terminou o trabalho e subiu para dar aula. E a parte da equipe foi acompanhar. E ele estava indignado com o tratamento que o mundo estava dando para aquelas duas pessoas que estavam lá. Ele falou assim, porque esse rapaz brasileiro, esse brasiliano, famoso, campeão, todo mundo que está aqui só quer saber disso. Só quer saber dele. E do outro lado tinha um rapaz que tinha os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, a mesma dedicação, o mesmo tudo, morreu e ninguém liga para ele. E aí o termo que a Cristina me contou, foi assim, o cara falou, não existe... Para vocês, estudantes, para vocês, médicos, não existe morte de série A e morte de série B. Todo mundo é igual, todo morto é igual. Tal. Foi uma aula de ética médica que ele deu e tal. E depois disso, ela me conta assim, que os alunos e as pessoas ficaram meio tocadas por aquilo. E quando foram fechar os dois caixões, ela me conta que ela colocou uma rosa na mão do Senna e duas nas mãos do Ratzenberger. E aí fecharam os caixões. Que bonito, cara. É uma história bonita. Bonito, e mais bonito ainda, o que aconteceu no dia seguinte, porque quando o corpo do Senna foi embora na terça-feira para o aeroporto de Bolonha, e o do Ratzenberger ficou lá, só foi ser levado para a Áustria no dia seguinte. E no IML, que era um prédio sombrio, soturno, assim, escuro, o IML estava... repleto de coroas de flores que chegaram do mundo inteiro, fãs e não sei o que, tudo pro Senna, né? Tudo pro Senna. Muito mesmo. E aí ela pegou e as suas amigas, as suas colegas de trabalho lá, encheram vários carros com essas coroas de flores, levaram para o cemitério de Bolonha e espalharam essas flores, ela me conta com essas palavras, por todos os túmulos abandonados, desbotados, de gente esquecida pelas suas famílias e tal. E naquele dia o cemitério de Bolonha ficou florido. É uma história linda. É uma história que me toca até hoje, porque sem dúvida alguma ultrapassa a morte do Senna, ultrapassa a história